começar. Boa tarde! Estamos começando com mais um programa Mães Atípicas. E é um programa muito especial que fala de mãe para mãe. E é o programa mais atípico que a gente tem, porque a gente vai falar aqui da maternidade de uma forma muito especial. E hoje a gente está com uma mega convidada, que é a doutora Juliana. Ela é advogada, especializada em direito à saúde, e a gente vai ter um bate-papo aqui bem especial sobre os direitos, né? Sobre como a gente pode lutar pelos nossos direitos, e ela vai nos orientar com muitas coisas. Gente, eu estou muito feliz por você estar aqui conosco. A doutora Juliana Cunha Tavares, ela teve a honra de assumir como acadêmica a cadeira número 162 do Colegiado Acadêmico de Ciências da Saúde, gente. Então, assim, não é qualquer pessoa. Ela tem como patronese Elza Maria Nice de Vasconcelos, e foi um momento muito bonito. Eu cheguei a ver no Instagram. Quem não segue a doutora Juliana, Juliana, né, Tavares. Ela tá no Instagram. DRA Juliana Rodrigues. RA Juliana Rodrigues. Ela tá no Instagram. Isso. Vocês DRA. podem acompanhar o Instagram dela. E lá tem esse momento que ela toma posse. É um orgulho pra gente, é um orgulho pra todo o Brasil ter pessoas nessa área do direito que se dedicam a literalmente salvar vidas.
porque é uma área em que a gente percebe a vulnerabilidade que nós estamos, que nós vivemos e que nós dependemos do outro. E nesse momento, a gente ter profissionais que se entregam a isso é maravilhoso, porque não é apenas o executar, mas também a forma de lidar, é o se envolver na causa, é estar ali. E a gente, como mãe atípica, a gente é o que mais precisa é de pessoas que se envolvam com a nossa causa, que acolhem as nossas emoções, que acolhem as nossas lágrimas. Muitas das vezes, tenho certeza que várias pessoas já chegaram com a doutora Juliana em lágrimas, em desespero, porque é um momento de extrema fragilidade e que muitas das vezes a gente se encontra sem saída, sem motivo, sem saída e por onde começar, sabe? A gente perde, às vezes, até a força de lutar, que a gente não consegue, não sabe? Então, assim, é muito importante. E eu tô muito feliz porque a doutora Juliana também cuida das minhas meninas. Então, assim, conheço de personalidades que eu tô falando, sempre com esse sorriso, sempre com essa doçura e com essa troca. A doutora Juliana também pode atender a qualquer pessoa do Brasil, não é, doutora Juliana? Exatamente. Olha só, ela está no Brasil inteiro, então não perca a oportunidade, é acessível para todo mundo. Então entra no Instagram dela e lá você vai conseguir informações, tá? E para começar, eu queria que a doutora Juliana falasse um pouquinho pra gente o que a motivou entrar nessa área do direito à saúde, né? Que é uma área que ainda são poucos que eu vejo, né? O que te levou para isso, doutora Juliana? Primeiramente, uma ótima tarde para todos vocês. Muito, muito, muito obrigada pelo convite, por ter a oportunidade de estar aqui com você. E eu confesso que estudar, fazer minhas especializações, assumir a cadeira que era uma desembargadora no Colegiado de Ciência e Saúde, é muito menos desafiador, digamos assim, do que fazer um doutorado com as duas filhinhas, mamãe atípica, e fazer esse show que você, como mamãe atípica, fornece para nós. Eu lembro que um dia eu conversei com você e você falou assim, não, doutora, eu estou terminando a minha tese do doutorado. E eu olhei assim, E para você não há barreira, Jéssica. Você, para mim, é um exemplo de ser humano, de mãe, e assumir a cadeira, essa cadeira que eu assumi, isso aí não chega nem próximo do desafio e da competência como mãe, competência também profissional que você tem. Meus parabéns, as meninas nunca foram motivo para você ou empecilho para você também ser uma grande vitoriosa, viu? Eu tenho muito orgulho de ti. Então, primeiro eu gostaria de agradecer, tá bom? Obrigada de coração. É maravilhoso ver essas palavras, porque às vezes a gente nem tem essa imagem da gente. Pois eu sei que é o que é a dificuldade no doutorado, tá? Então, a gente respeita, porque a gente sabe que, assim, lógico, cada um tem as suas limitações, mas a gente também, como mãe, como mulheres, a gente também não pode usar nossos filhos como escudo para não buscar as nossas realizações. É mais difícil? Sem sombra de dúvidas, por isso que eu estou te parabenizando, mas não é impossível, né? E a gente está aqui porque você busca tudo que é o melhor para as meninas, né? Por isso que hoje eu tenho orgulho de defendê-las também, tá bom? Obrigada. Agora eu vou contar, para vocês não ficarem curiosos, né? Como que eu vim parar no direito à saúde, gente? Vou contar para vocês. Na verdade, eu me especializei primeiro em direito médico e hospitalar. Então, quando eu estava na minha especialização em direito médico hospitalar, eu comecei a fazer alguns atendimentos, né, blindagem para médicos, mas eu sentia que o médico ele só queria a advocacia contenciosa, que a gente chama, que é quando você só tem um problema e você quer alguém para te defender. E eu buscava levar para o médico a advocacia preventiva, mostrar mecanismos que ele tem que colocar, formas de atender o paciente e se blindar. E no meio desse caminho, né, eu divulgando meu trabalho como advogado especialista em direito médico, começaram a aparecer as ações da saúde, porque existe uma confusão muito grande de pessoas que acham que o direito médico e o direito da saúde, eles são parecidos e eles são completamente diferentes. Um está de um lado, né, e o outro às vezes está do lado oposto, né? E são assim, até na própria defesa, o direito à saúde, você usa muito a
própria lei específica dos planos de saúde, as resoluções normativas da ANS, a Constituição, e o direito médico ele tem a sua especialidade, é totalmente diferente mesmo, né? E começaram a aparecer as ações da saúde. E a primeira ação da saúde que apareceu para mim, eu me apaixonei. Eu me envolvi com a minha cliente, tanto que ela é minha amiga, o processo dela já acabou, ela já recebeu a indenização dela, só que foi assim, ela perdeu o esposo para o câncer e automaticamente, alguns anos depois, chegou uma cobrança para ela no hospital, que era 140 mil, depois virou R$1 milhão. Meu Deus! E, ou seja, ela perdeu o esposo e ainda com uma conta gigantesca no hospital que o plano de saúde não pagou. Meu Deus, que situação, né? Vivendo então, o luto. Ela reviveu todo o luto. Nossa. Ela reviveu tudo que ela passou, porque ela teve que me contar tudo. E quando você revive ali naquele momento de contar tudo que você passou, meio que como se fosse um psicólogo, né? Você revive ali toda a dor. E naquele momento, eu parei e olhei e falei, Deus, é isso que eu quero para mim. Eu quero ajudar as pessoas que precisam, como ela precisa, só que não era um tratamento, mas foi uma conta hospitalar. Envolvia o direito à saúde, no plano de saúde, o hospital, enfim. E graças a Deus deu super certo, né? A gente conseguiu, ela não teve que pagar a conta de R$1 milhão, o plano de saúde pagou tudo, ela recebeu uma indenização, enfim. E o marido dela, graças a Deus, pôde descansar, porque depois disso foi aquela turbulência na vida dela e ela também ficou em paz. E a partir daí, eu não parei mais. E foi direito à saúde, fiz outra especialização em direito à saúde. E o direito à saúde, ele consumiu a minha vida. Hoje eu não consigo me ver fazendo outra coisa que a não ser ajudar as pessoas a lutar pelo direito à saúde, seja contra os planos de saúde ou seja contra o SUS. E dentro dessa defesa, ainda me apareceu as mamães atípicas com as crianças desesperadas para fazer o tratamento. E o plano de saúde dando feijão com arroz, quando as crianças precisam de um banquete completo. Exatamente. Aí eu me arrepio completamente só de falar isso para você, que a gente busca esse banquete. E eles têm prazo para comer esse banquete. Sim. Não é a vida toda, é agora. É o diagnóstico, é agora. Isso. Por isso que a mãe atípica corre tanto, né? Porque até os 6 anos de idade é uma janela de aprendizagem. Depois dos 6 anos, né? É outra janela. Então, quanto mais cedo a intervenção precoce, a gente sabe que cada ano, cada mês, um mês sem terapia, as meninas retrocedem como se fosse meses, até ano. Então, a gente parar para pensar que um plano de saúde pode simplesmente não querer oferecer ou oferecer a metade. A gente sabe que é a vida que está sendo... deixando de ser transformada naquilo que é o melhor, né? Do que pode se desenvolver da melhor forma possível, né? Então é muito Exatamente. Difícil. E nós temos agora um paradigma assim, absurdo, porque além de tudo, os planos de saúde vêm culpando os aumentos das mensalidades, a falência dos planos por conta das crianças. Eles estão jogando bolo em cima das crianças. Isso daí está sendo uma discussão muito grande no Brasil todo, né? A gente viu, inclusive, campanhas, até o Marcos Mion chegou a falar isso na internet, a gente viu várias pessoas se posicionando. Primeiro foi o rol taxativo, que já deixou todo mundo de cabelo em pé. Agora passou pelo rol taxativo, mas está usando outra estratégia de simplesmente, sai do plano, coloca ali uma justificativa a favor do plano de saúde. Muitas das vezes a família nem sabe se condiz ou se não condiz, o porquê que está sendo expulsa do plano, fica desesperado e a tensão aumenta naquela família. Então imagina, né? Não é só uma criança que retrocede, mas é uma mãe que já precisa de ajuda emocional e é desestabilizada mais uma vez, né? Mais uma vez. E o principal, Jéssica, hoje, é não entrar na pilha do plano, de forma alguma. É não simplesmente, recebi um e-mail, está cancelando o meu plano. Recebi um e-mail, está migrando o meu plano aqui para um plano com coparticipação, sem a minha anuência, mas está falando aqui que é só eu pagar, senão eu vou perder esse plano. Gente, hoje em dia a informação, ela é de graça. Sim. A informação, você consegue conversar, você vai no Instagram do advogado, tem ali a resposta que você precisa, você vai... tem a resposta que você precisa. Não sejam vítimas da decisão do plano de saúde. Pergunte, doutora, aconteceu isso aqui, tá certo?
Eu tenho que passar por isso? Por exemplo, cancelamento. Esse ano nós tivemos uma chuva de crianças que faziam terapias tendo o plano cancelado. Final do ano passado, nós tivemos uma chuva de de crianças fazendo o tratamento, recebendo o e-mail avisando que a mensalidade ia diminuir, que ia ser feita uma migração do plano, uma migração silenciosa e sorrateira, tirando a criança de um plano de saúde sem coparticipação e colocando a criança num plano com coparticipação. A família via aquele cenário, olhava e falava, opa, a mensalidade está diminuindo, tá bom para mim. Só que meses depois a conta vinha muito maior. Olha só. Entende? Então, eles estão fazendo de tudo para vocês, pais e mães, nós, dividirmos a conta com eles. Só que a conta não tem como fazer essa divisão, Jéssica, porque a gente está falando de uma disparidade enorme entre capacidade econômica. Sim. Com certeza, com certeza. A gente está falando de pessoas que pagam plano de saúde, muitas das vezes com a ajuda da família. Muitos pagam plano de saúde com LOAS, mas com sacrifício. E outros trabalham dia e noite para que seu filho consiga, às vezes leva o filho para terapia e está lá fazendo algum trabalho manual para vender, para ajudar a pagar. Então é sacrifício, é suor, é sangue, é luta mesmo. E outra coisa, uma coparticipação gigantesca vai fazer a família parar de pagar o plano e a criança vai perder as terapias. Olha como eles fazem aquela armadilha para você cair nela, como se fosse uma armadilha de um ratinho, para você cair nela e você falar, eu não tenho como pagar a coparticipação, só que a coparticipação vem junto da mensalidade. Então... Aí você deixa de pagar, o plano é cortado e seu filho fica sem tratamento. Pois é. E aí o caos, então, para aí, o caos. Mas tem solução. Tem solução, porque graças a Deus, Jéssica, o judiciário, ele já percebeu esse manejo do plano de saúde, acabando com os planos sem coparticipação para crianças. Alguns, inclusive, limitam a idade da entrada da criança para 8 anos. Isso também é abusivo, não pode, tá? E aí o judiciário, percebendo essa movimentação, o que ele fez? O entendimento mais recente do STJ. A coparticipação, ela tem um limite do valor da mensalidade. Então, para famílias que estão pagando coparticipações absurdas, que estão se endividando, que estão com a corda no pescoço, sem saber o que fazer e desesperadas para continuar o tratamento da criança, a possibilidade hoje de pedir não o afastamento integral da coparticipação. Alguns estados, eles acatam o afastamento integral, outros estados, eles entendem que você contratou um plano com coparticipação. Então, o STJ ele veio, deu uma decisão para casos semelhantes a esse, de que o limite da coparticipação é o limite de uma mensalidade. Então, se a mensalidade é 500, o teto da coparticipação é 500. Então, assim, a mãe vai chegar a pagar R$1.000, né? Se for com essa coparticipação. Entendi. Mas, apesar de que, a gente falando assim, R$500 de uma mensalidade, para 1.000 é muita coisa, né? Mesmo com esse limite, esse teto de coparticipação, né, ainda é muito sofrimento no Brasil, mediante a todo o nosso salário mínimo, que é infracionado. Então, quando você paga um plano de saúde, é muito custo, é muito alto, né, o valor. E sendo que muitos pagam com o próprio BPC. Isso. A família recebe o BPC LOAS e paga o plano de saúde com o BPC, mas aí cada caso tem que ser analisado de forma isolada. Porque, por exemplo, se for uma família que tinha um plano sem coparticipação, teve essa migração recente realizada sem anuência dela, o plano só migrou e falou, paga o boleto e aceita. Sim. Aí a gente vai pedir para voltar ao status quo. Não vamos nem falar de coparticipação, que era o plano anterior. Agora, se for uma família que tinha um patrimônio, que tinha uma capacidade financeira diferente, o pai, a mãe perdeu o emprego, diminuiu essa capacidade, aí tem que pedir o afastamento. Então, cada caso tem que ser analisado de forma diferente. O que não pode é a família simplesmente desesperar, aceitar isso como perdido e deixar para lá. Isso que a senhora falou é muito importante, porque eu não conhecia, né, essa análise mais pessoal, né, daquilo da renda, né, desse desenvolvimento da renda familiar que vai interferir, né, nessa tomada de decisão, né, do juiz, né. Tem aqui, eu queria agora agradecer quem está entrando aqui. Muito obrigada pelos participantes que estão aqui no Instagram, que estão no Facebook.
Eu vou ler aqui uma pergunta, doutora. Edilane Madalena. Um beijo para você, Edilane. Um beijo. Gente, eu estudei com a Edilane no ensino médio. A gente se reencontrou na maternidade atípica, né? A vida é maravilhosa, né? Coisa Edilane, linda. ela falou assim: o meu é coparticipação e mês passado eles cobraram tudo em apenas uma fatura, né? Ou seja, uma explosão ali, Normal. sem avisar, sem nada. Sabe por quê? Porque eles querem te tirar do plano, querem tirar o seu filho do plano. Isso é uma maldade. Sim, uma maldade. E a gente fica sem saída. Obrigado, Otávio Cortes, por estar entrando, o Ramon, a Edilane. Muito obrigada a todos que estão participando. Mas para a Edilane, eu posso deixar um recado especial para ela? Pode deixar. Não aceite esse tipo de conduta de forma quieta, assim, né, complacente. Ou deixe de pagar o plano e perder o plano de saúde. Não aceite. Faça um estudo com advogado especializado em direito de saúde. Se quiser contar com a gente aqui, com a equipe, pode mandar. A gente faz uma análise para você, te dar uma devolutiva e um estudo de viabilidade. Não fique em silêncio, pelo amor de Deus, não se desespere. Porque a gente já teve casos de mãe receber boletos de R$18 mil em um mês. Que isso? Imagina. Sim. Imagina, não tem como. Um boleto é 18, o outro boleto foi 21. Absurdo. É aquela assim... Você não é aquela questão, é inviabilizar a continuidade do tratamento da criança. Isso é inviabilizar. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos uma facilidade processual falando que o juiz, a gente fala, o processo está em nome, por exemplo, vou falando do meu filho, o processo está em nome do Arthur Miguel. Sim. Então, o Arthur Miguel, ele é hipossuficiente, ele não trabalha, ele é uma criança, então eu peço a gratuidade de justiça. Então, no estado do Rio, a gente tem essa facilidade. São Paulo já é diferente. São Paulo, os juízes já querem saber a renda familiar dos pais. Pernambuco já é como Rio. Então, Sim. como a gente atende todo o Brasil, a gente sempre faz essa análise isolada por estado, por tribunal. Mas, gente, nunca deixem de perguntar, nunca deixem de correr atrás. É igual eu estou falando para vocês, informação não arranca pedaço. Sim. É procurar um advogado que seja de fato especializado em direito à saúde. Hoje eu atendo toda a área da saúde, mas a nossa carteira de clientes, a gente tem bastante clientes que são de bariátrica, pós-bariátrica e autismo, né? Então a gente tem uma grande quantidade de crianças aqui com a gente, tem um advogado específico da minha equipe que só cuida dessas ações, né, voltadas para o TEA. Então, gente, não deixem de perguntar. É um pedido que eu faço, porque, Jéssica, se deixar para procurar o advogado muito tempo depois, por exemplo, tem 1 ano que eu perdi o plano do meu filho e quero reaver. O tempo passou. A urgência se foi. Sim, é verdade. E aí muda até mesmo o rumo do processo, muda até mesmo o que ela viveu, né? Toda a situação que ela vai viver. E aí, o que acontece? Tem pai e mãe que deixa a criança regredir, porque não sabe para onde ir, cancela as terapias, a criança regride, vira um caos na casa, porque as habilidades que a criança tinha ganhado, ela começa a perder todas. Sim. Começa a ter crises constantes, a família adoece junto, apesar da gente saber que o autismo não é uma doença, é uma condição neurológica, mas eu falo no sentido psicológico do caos que se instaurou no ambiente. E quando chega pra gente, chega assim, eu falo, meu Deus, por que você não procurou antes, no momento, no fato, quando aquilo aconteceu? Sim. Agora vai ser muito mais difícil, não é que é impossível, mas é muito mais difícil, né? Então eu deixo esse recado aqui de todo o meu coração, perguntem, entrem em contato com um advogado especializado na área, não deixem o tempo passar. Sim, tá bom? Eu acredito que muitas mães têm ainda dificuldade de encontrar especialistas na área, por isso que eu achei tão importante essa live. Eu digo assim, Campos dos Goytacazes, a gente tem advogados, mas às vezes não está acessível. Às vezes falta ainda essa informação, né? De que eles podem sim buscar ajuda, de perguntar, até onde perguntar. Porque também na internet, a gente tem que saber a fonte. Existe hoje em dia muito fake news. Muita gente às vezes que fala assim, eu acho, mas não é. Né? Então, saber a fonte correta, né? Buscar profissionais sérios. Tem aqui o Instagram da doutora Juliana. E busque, né, outros profissionais também, aqueles que se sentirem à vontade, né? Profissionais da saúde, talvez até profissionais da saúde, no momento de atendimento, pode até mesmo te dar uma orientação.
não pode ficar guardado, né? Aproveitando o gancho do que você falou, a advocacia da saúde, ela é uma advocacia muito especializada e muito específica. Quando a gente faz a faculdade de Direito, lá na faculdade de Direito a gente aprende o direito à saúde na Constituição, um artigo, né, a questão ali do artigo 5º dos direitos fundamentais, mas a gente não tem, em momento algum, durante pelo menos a faculdade, a grade normal das faculdades de Direito, não tem o estudo, por exemplo, da Lei 9656, o estudo das resoluções normativas da ANS. Para você chegar a esse ponto, você precisa estudar, e no caso, fazer especializações. Então, infelizmente, a internet está entregando muita coisa que não é bem aquilo que deveria ser. Sim. Então, tem muitos colegas, infelizmente, que se põem como especialistas em direito à saúde, mas não têm o trabalho de estudar, de se especializar no direito à saúde, e isso é fundamental. Vou dar um exemplo para vocês aqui, dentro da nossa realidade das ações de terapia. Sim. Quando a gente vai entrar com uma ação de terapia, é fundamental o advogado trazer na petição inicial, que é o coração, é a espinha dorsal do processo, que o laudo, ele é dinâmico. Sim. Ele sofre alterações sempre que o médico que acompanha a criança, na lei chama médico assistente, sempre que ele mudar o laudo, não há necessidade de entrar com um novo processo para pedir uma mudança porque mudou o laudo. Porque senão, quantas vezes vocês vão entrar com o processo, gente? É verdade, é verdade. Inúmeras. Então, o advogado, se ele não trouxer essa informação na petição inicial, pedir a dinamicidade do tratamento, o juiz entenda que esse tratamento é dinâmico, isso pode, não vou dizer que deve, porque vai dar análise do magistrado, mas isso pode prejudicar o direito da criança. Entendi. Aí você entra com uma ação, por exemplo, para manter a criança numa clínica que ela já está há anos que o plano descredenciou. Aí o advogado não estudou, não fez a especialização, a pós-graduação, por exemplo, em Direito à Saúde, ele não vai saber que precisa solicitar a manutenção do vínculo terapêutico, porque aquela criança tem aqueles profissionais como referência. Entendi, isso é muito importante. Importantíssimo. Eu falo que as petições voltadas para o TEA, hoje aqui do escritório, são as mais detalhadas que a gente tem. Elas têm uma chuva, uma riqueza de detalhes. Entendi. Então, assim, aí você pergunta assim, Ju, como que eu faço para descobrir se o profissional é especializado mesmo de verdade? Como é que eu faço? Né? Pergunta, peça o diploma de especialização, entre no Jus Brasil, coloque o nome do advogado completo no Jus Brasil, olha se ele tem ações contra planos de saúde. Olha que interessante, eu acho que essa informação tem que ser frisada. A gente tem como conferir se aquele profissional que está atendendo a gente ou que ofereceu serviço, se ele está, se capacitando, se especializou, se está atendendo na área da saúde, através do Jus Brasil, que é o site que bota o nome dele, e aí você vai poder ter referência do trabalho dele. Isso é muito importante. Exatamente. E normalmente as crianças, elas têm uma proteção jurídica. Os processos que envolvem crianças, eles são acompanhados pelo Ministério Público para preservar o interesse do menor. Então, quando você entrar lá no Jus Brasil, que você vê só as siglas, por exemplo, Juliana Rodrigues Cunha Tavares, JRCT versus Unimed. Ali você já sabe que é um processo, ou ele está em segredo de justiça por algum outro motivo, ou é uma criança. Entendi. Então você já começa a observar esses detalhes também. Opa, aqui é uma ação em segredo de justiça contra plano de saúde. Então, quantas ações contra plano de saúde esse advogado tem? Opa, tem aqui 70, 80, 100, 200, 300. Opa, realmente ele tem bastante conhecimento de causa. E faça uma reunião antes, converse, veja se vai ter aquela empatia, que é importante o profissional comprar a ideia também. É verdade, é verdade. Eu acho que tem ferramenta, gente, tem ferramenta de pesquisa. Isso aí, eu acho que como você falou, a informação é a chave para a gente encontrar o caminho, Se informar é importantíssimo. Doutora Juliana, eu gostaria de perguntar se existem diferenças, entre essas negativas, assim, do plano de saúde, particular e o SUS. Hoje o SUS também está dando tanto trabalho ou está dando menos trabalho, podemos dizer assim, do que o plano de saúde?
né? Apesar de que a gente sabe que eu acho que é um ciclo, né? O plano de saúde nega, muitas crianças vão sair do plano, aí a mãe busca também atendimento no SUS, né? Eu mesmo já tive atendimento tanto no particular quanto no SUS. Eu utilizo o SUS, às vezes, com minhas filhas, em muitos casos. E o que a gente vai acontecer? Vai acontecer uma sobrecarga no SUS, porque ele não tem condição de atender todas essas crianças. Então, imagina a bola de neve que isso está sendo gerada ao longo desse tempo. E eu não sei o que os planos de saúde vão fazer, o que o governo vai fazer mediante a isso. Mas como que está em relação ao SUS, essas negativas, né? Existe também chance da mãe conseguir tratamento pelo SUS? Pronto, maravilha, que pergunta linda. Existe sim. Dizer como que é o SUS hoje vai depender muito de cada região. Eu tenho uma cliente, por exemplo, de Belo Horizonte, que parte das terapias da filhinha dela, ela faz pelo SUS e consegue fazer assim, com uma qualidade fantástica. Olha só. Mas a realidade dela lá em Belo Horizonte pode não ser a mesma realidade sua, e nem a nossa realidade aqui em Brasília. Lógico que aqui também o SUS tem um bom atendimento, mas quando a gente fala no interior, lá no interior, principalmente do Nordeste, meu Deus, aí a diferença pode ser muito grande, né? Então, o que nós temos hoje para dizer para vocês? Há, sim, a possibilidade de manejar uma ação judicial para que o Estado arque com as terapias de acordo com o laudo médico. Qual a maior diferença de uma ação contra o plano de saúde para uma ação contra o Estado? A questão, no meu entendimento, a maior diferença chama-se prazo processual. Porque enquanto com o plano de saúde a gente tem uma ação mais célere, que o plano de saúde vai ter o mesmo prazo que eu, quando eu digo eu, representante do meu cliente, para responder a todas as manifestações processuais, o Sistema Único de Saúde sempre vai ter prazo em dobro. Ah, entendi. Então, quando o plano de saúde tem 15 dias... O SUS vai ter 30, vai ter 60, até mais, né? E nós estamos falando de dias úteis. Nossa. Então, é mais, entre aspas, arrastado, mais demorado, tem que ir. Isso, mas é importante todo mundo entender que não é impossível. Inclusive, nós temos casos em algumas cidades, por exemplo, no interior de São Paulo, que o SUS não tinha essa capacidade que você acabou de mencionar, ele até tem o atendimento, mas não tinha vaga. Então, a nossa liminar foi o quê? Se não houver disponibilidade através do Sistema Único de Saúde, que seja numa clínica particular. O próprio SUS também, ele tem condições ou ele tem como manejar aquele tratamento para clínicas particulares? Na verdade, eles nunca vão querer essa opção, né? Aí vai ser uma ordem judicial, que o Estado pague o tratamento na clínica particular pela ausência de vaga ou de profissionais qualificados na rede pública. Entendi. É uma coisa condicionada, eles pagam, mas não é uma coisa de boa vontade, é uma coisa que é uma ordem judicial. Então, aí tem que entrar com a equipe, né? Tem que entrar com o advogado, tem que entrar, né? Para fazer todo esse processo, porque sozinha a pessoa não vai conseguir, né? Conseguir isso. Não, e eu posso falar uma coisa muito importante, que eu acho que todas vocês já sabem, mas meu esposo, ele costuma dizer que o óbvio tem que ser dito. Sim. Não tentem economizar com o laudo médico. Exemplo, mas é porque o médico do SUS deu esse laudo aqui. Aí eu pego o laudo e vou olhar. CID F84 necessita de terapias, ponto. Quais terapias? Qual a carga horária? Sim. E aí? Qual é a modalidade? É ABA? É DEVE? É Padovan? TeraSuite? PedSuite? O que é? E aí a mãe, sem saber também, fica perdida, ou até sabe, mas como que o plano ou o SUS vai fazer o que eles querem, né? Vai poder fazer aquela manobra ali de oferecer qualquer coisa, né? O que tiver mais fácil para ele, né? Exato, e eu sei, Jéssica, que todo mundo tem dificuldades, algumas maiores, outros menores, mas, gente, eu tive numa palestra há 2 semanas atrás de pessoas com câncer. Eu vi pessoas nessa palestra com liminares sendo negada para reconstruir a mama, sem a mama, com uma almofada no lugar da mama. Eu vi pessoas... Aí eu falei, mas como que o juiz não autorizou? Deixa eu ver seu processo. Aí terminou a palestra, eu fui fuçar nos papéis da cliente. Quando eu olhei, o cirurgião plástico do SUS falou que ela precisava reconstruir a mama, mas que ela estava estável. Eu falei, sabe quando que você vai fazer essa reparadora aqui?
gestação nunca é tarde. Porque sempre vai ter um caso urgente na sua frente que não está estável. E você vai ficar esperando. Por quê? Porque cadê o laudo do psiquiatra falando que você se sente mutilada? Cadê o laudo do psicólogo contando a sua situação? Então, esse paralelo eu também trago para cá. Sim. Porque a gente sabe que as crianças têm uma janelinha de neuroplasticidade, ela tem um tempo que elas absorvem muito mais conteúdo. Sim. Então, a gente sabe que existe urgência. Pode falar quantas vezes que não tem, quem fala que não tem é porque não conhece. Não conhece a causa. Quem não conhece, porque tem urgência sim. Sim. Tem urgência sim, do diagnóstico até no máximo 5, 7 anos a criança vai ter uma absorção de conteúdo das terapias feitas de forma intensa, na modalidade certa, com os profissionais habilitados, na sua grande maioria aba, e você vai ver o seu filho, sua filha ser outra criança. Agora, esperar o tempo passar, a criança ir crescendo, e aí você fala, a terapia não está resolvendo, mas não deixe o tempo passar. O tempo é ouro. Então, o laudo, gente, ele é fundamental. E um neuropediatra especializado que vai analisar seu filho, que vai olhar para ele e vai falar, mãe, vamos começar por aqui? Eu sei que a carga horária pode puxar para você, que você vai ter que ir para terapia todo santo dia, mas vamos começar por aqui? Vamos ver se vai ter um desenvolvimento nos próximos meses? Vamos ver se você vai sentir, se nós vamos sentir uma diferença? Sim. Aí, isso é um laudo. Doutora, mas é hora demais. Gente, quem escolhe a hora não é você, é o médico. Ele estudou para isso. Sim. E é importante falar, inclusive, para os médicos, para que eles se atentem a isso e se atualizem. Porque eu mesmo já passei por situação do médico não querer dar o laudo para as meninas porque elas ainda eram muito pequenas ou porque gêmeo tem linguagem própria e é normal o atraso de linguagem, né? Até encontrar uma médica de fato séria que falasse assim, não, o tratamento é esse, vamos junto, vou dar o laudo, você precisa para ontem, vamos correr com as meninas. Eu passei por médicos que infelizmente acredito que estavam desatualizados, né? E aí a mãe sai dali ou com a expectativa que o filho não tem nada, é coisa da cabeça, aí aceita isso, né? E o tempo vai passando, a criança só vai regredindo e a situação ficando cada vez pior. Ou sai dali do consultório uma mãe desesperada que fala assim, eu não sei o que meu filho tem, porque ele tem alguma coisa, mas eu não sei. Então, assim, as minhas filhas têm 6 anos, eu passei por isso há 4 anos atrás. Né? Campos é uma cidade do interior, mas é a maior cidade do interior do Rio de Janeiro, né? Então, é uma cidade que tem bastante médico, tem bastante acesso à saúde. Então, eu peço, né? A gente pede, né? Pela comunidade de mães, né? Que os médicos estejam se atentando a isso, a fazer um laudo. Não economizar palavras no laudo, né? Não economizar CID, não economizar, porque quanto mais a gente mostrar o que a criança tem e indicar o caminho que ela precisa fazer, com cargas horárias certa para aquilo que ela tem, é o melhor a ser feito. É salvar aquela vida, é salvar aquela mãe. Apesar de que também tem que fazer um alerta para os familiares e para as mães e para os pais. Eu sei que a carga horária é pesada, né? Dizer para vocês que fazer 5 horas, 4 horas de terapia todos os dias, 5 horas, algumas crianças fazem 6, 7 horas de terapia, é difícil. Como mãe, eu passo por isso, né? Minhas filhas fazem terapia aba, a gente faz todos os dias. Mas é importante entender que isso não é exagero. Esse médico está exagerando. Eu acho que não precisa disso, não. Né? E eu já ouvi, às vezes, esses comentários, e não é por aí. Não é o nosso achismo, é aquilo que a ciência fala, é aquilo que o artigo científico fala, é aquilo que o livro DSM está falando, é aquilo que o CID está falando, e a gente está falando de vida. Então, se a mãe não investir, e assim, eu sei que a mãe vai passar pelo luto, vai passar pela negação, vai passar por todas essas fases. E aí agora eu vou falar para os familiares. Apoiem essa mãe. Eu também já vi muita mãe falando assim, minha mãe, o meu pai não acredita, meus pais acham que eu estou exagerando, que o neto é perfeito. Toda criança é perfeita, né? Que é coisa da minha cabeça. É coisa da minha cabeça. Mas a gente precisa encarar isso de frente. E aqui eu dou uma sacudida, né, em todo mundo para refletir sobre isso, que é um assunto pertinente demais. Você sabe o que eu costumo falar para as mães? Primeira coisa, entrem em grupos de WhatsApp de outras mães que já passaram pelo que você está começando a passar agora, para você receber um apoio psicológico.
Exato. É lógico que vai ter pessoas que você vai ter mais afinidade, que você vai pegar mais ali o feeling, vai ter coisas que, né, você vai descartar, mas principalmente peguem a experiência. Segundo, vivam o luto, mas tem que ser rápido. Não dá para ser um luto eterno. Eu falo que a mãe atípica tem que viver um luto caminhando. Caminhando, vai andando. Por quê? Não, assim, eu acho que 99% das videochamadas que eu faço com as mães ou com os pais, que a maioria são mães que nos procuram, eu sempre falo a mesma coisa. Não tenham medo do laudo. Sim. Não tenham medo do laudo. Eu sempre falo isso. Por quê? Porque é melhor você ter um laudo na sua mão, com a CID que você precisa, seja F84, por exemplo, com todas as terapias que seu filho precisa, você fazer o melhor por ele, e talvez daqui a um ano e meio, o médico falar, eu acho que era só TDAH mesmo aqui, ó, do que você continuar achando que não é. Você não é médico, você não estudou para isso. Você continuar achando que não é, e seu filho perder 1 ano e meio, 2 anos, e quando você começar a observar que outras coisas estão acontecendo e que a situação ela se agravou, aí você vai se culpar. Vai. E o sentimento de culpa do eu podia ter feito vai doer muito forte. Dói. E às vezes, Jéssica, não dá para voltar atrás daquilo. E uma intervenção, às vezes, numa fase de adolescência, uma fase maior, é quase não enxuga. Tem mudança, tem. Mas é muito mais difícil entrar um novo na cabecinha, né? Entrar toda essa mudança. E quantas coisas aquela criança perdeu de aprender habilidades para que ela pudesse ter uma adolescência muito mais independente. Talvez evitasse muitas crises, muita coisa, né? Sabendo que Se conhecer. Principalmente quando a gente fala de nível 1 de suporte, eu sei que a gente não pode nivelar, mas assim, na minha profissão, eu costumo observar que o nível 1, ele, considerado pelos médicos, quando o médico vem e coloca no laudo isso, ele é considerado assim, pelos pais, não é autismo, isso aí é um TDAH, ou às vezes é uma coisa de criança. E hoje a gente observa que o índice de suicídio na adolescência é muito grande. Sim. Entre exatamente o nível 1. Por quê? Porque lá atrás ele não foi permitido se conhecer. Sim. Ele não foi permitido desenvolver novas habilidades. E ele entra no mundo numa fase que é muito difícil para ele. São muitos choques. Verdade. E ele começa a não se identificar aqui. Então, assim, não menospreze nada. Doutora, mas não tem mais esse negócio de nível. Gente, escuta o que o médico tá falando. Se o médico tá sendo bruto com a mãe, se o médico não quer dar o diagnóstico, eu não sei, eu preciso avaliar mais um pouco. Manda pra neuro. Deixa eu ver o relatório da neuro. Faz mais não sei quantas sessões. Se você tá sentindo que o profissional tá dificultando, geralmente os médicos do plano, eles costumam dificultar. Não porque eles sejam maus. É porque o próprio plano, às vezes, alguns planos, eles puxam para o médico evitar dar o diagnóstico. Sim. Porque sabe que a partir do diagnóstico, a partir do laudo, é onde vem as terapias, é onde o plano gasta. Então, fica atento. Fiquem atentas. E hoje em dia, a gente tem uma chuva de bons profissionais que atendem por telemedicina. Sim. Inúmeros profissionais, doutora, mas é porque eu gosto no consultório, eu gosto que ele pega meu filho, eu gosto que ele vê. Tudo bem, mas às vezes você pode ter um atendimento muito mais atencioso, muito mais carinhoso, com um profissional por telemedicina. Concordo. Tudo evoluiu. A gente hoje está vivendo uma era da advocacia que eu não imaginava ver alguns anos atrás, nunca. Sim. Antes a gente tinha que bater em porta de gabinete para conseguir despachar o juiz. Hoje a gente fala tudo com horário marcado, por webcam. Você está no Rio, eu estou em Brasília, nós estamos conversando por um assunto extremamente importante, que se eu pudesse colocar um holofote, assim, um microfone gigante, né, para que todas as mães pudessem ouvir, a gente estaria, mas você vai ter a oportunidade de caminhar por outras pessoas. E tudo mudou. A medicina também mudou. A telemedicina é instituída em lei. Sim. Existe uma lei federal que autoriza o profissional a trabalhar assim. Isso eu queria frisar. A telemedicina é sim constituída por lei. Inclusive, o médico pode enviar laudo, pode enviar receita, encaminhamento para terapias, para tratamentos, até tratamentos cirúrgicos. Tem o QR Code, né, que é a assinatura digital, né? Tem o QR Code do Estado, tem o QR Code a nível nacional, enfim. Mas ele consegue, isso é certo, tá? Não é assim, esse aplicativo... Não, gente.
É por lei, tá ali. E às vezes você vai poder ter um atendimento, como a doutora Juliana falou, de excelência, com um profissional de referência. Ah, mas eu gosto que o médico bota a mão no meu filho, gente. Assim, quando a gente tá falando de psiquiatria, de neurologia, quando a gente tá falando dessa área, dificilmente o médico vai colocar a mão na criança. Nem... Não vai. Ele vai, é a observação, é aquilo que a mãe está relatando, né? É aquilo que às vezes o psicólogo veio falando, né? O encaminhamento com a avaliação neuropsicológica. É isso, é a avaliação clínica do olhar. Então, vai funcionar perfeitamente, não precisa ter esse medo, né? A gente não está falando de um ortopedista que vai engessar um braço, a gente está falando de um atendimento, a gente tem que ter, né? A gente tem que ter uma noção de que cada médico, cada especialidade, né? Você pode ter... Sim, por telemedicina. Psicólogos por telemedicina, né? Tem também para adultos, nutricionista. Gente! Tem muito. Eu até ia falar para as mães atípicas, tem psicólogo por telemedicina. Aliás, eu tô até querendo, quem quiser ir me oferecer, porque às vezes é mais prático, na correria, no dia a dia. Quantas vezes eu falo assim, eu tenho que marcar um médico. Poxa vida, tem que sair de casa, mas aí vai quebrar a rotina, vou ter que... não, eu consigo por telemedicina. E tem funcionado, eu tenho funcionado muito bem, eu tô fazendo um atendimento com um psiquiatra por telemedicina e que tá me ajudou muito a viver esse novo momento. E eu falo que telemedicina salva também, né? A gente tem... Demais! Olha, hoje aqui no nosso escritório, Jéssica, o que a gente mais faz é abrir um tópico na petição de réplica, por exemplo, que você tem a inicial, o plano se defende e a gente defende novamente o nosso cliente, que é a réplica. Então, o mais normal é o plano de saúde abrir um tópico e falar assim, por exemplo, o laudo é de Campos do o paciente, por exemplo, o cliente mora em Campos do Goytacazes, a parte autora, e o laudo é da médica que mora em São Paulo. Sim. Aí eu olho e falo, peraí, primeiro vamos falar da lei, sim, porque ela está instituída em lei, e agora vamos levantar um ponto interessante, excelência. Quando você entra no aplicativo do plano de saúde, a primeira coisa que ele te oferece é a telemedicina. Sim, verdade. Eu, Juliana, já fiz várias consultas por telemedicina, inclusive na época da pandemia, que eu estava com 2 filhos pequenos dentro de casa, eu não queria ir para posto, para pronto-socorro, com medo de pegar contaminação, alguma coisa. Eu ia, consultava, eu estava em Brasília, o médico em Minas, o médico em São Paulo, pegava, fazia a consulta, pedia a prescrição ali do teste de Covid, ou de um exame de sangue, ou de um exame de urina, e fazia. Agora, eles podem e nós não? Aí né? Isso daí é algo para justificar uma ação que eles querem para causa deles, né? Não que de fato é... Porque, infelizmente, a gente observa que existe... alguma determinação interna de alguns planos de saúde que blindam o atendimento do médico. Parece que o médico, às vezes, quando ele está... Assim, eu vejo muito isso, por exemplo, nas ações de reparadoras pós-bariátrica. Eu fui numa palestra 2 semanas atrás e o médico falou assim, não, doutora, eu não coloco no laudo tudo que a paciente precisa, porque senão o plano vai me descredenciar. Sim. Já ouvi isso, então, já ouvi muito isso. Você observa que o médico deixa de prescrever para o seu filho aquilo que ele está vendo, porque não está no rol da ANS e o plano vai descredenciar ele? Porque musicoterapia não está, ecoterapia não está, terapia ABA não está, e as outras terapias, aí o seu filho deixa de ter acesso ao ABA. Gente, o ABA nada mais é do que a prática. Quando você vai estudar o behaviorismo, que você vai entender de onde veio a terapia ABA, você começa a se encantar, e você vê que é prática pura. Sim. A criança, ela vai entrar num universo completamente diferente, por isso que as mães conseguem ver o desenvolvimento neurológico absurdo. Sim. Então você vai deixar de ter o melhor, o mais recomendado para o seu filho, porque o médico está com medo de prescrever, porque está fora do rol e ele vai ser descredenciado. Tudo bem, se o médico trabalha dessa forma, se ele tem esse receio, procure um profissional particular. Isso aí. Não tenha medo de trocar, de ir para outro profissional, de ir no particular. E indo no particular, o plano também pode dar o reembolso. Tem essa opção também dos planos de saúde, né? Tem a opção do reembolso, né? Que tem um percentual, depende do contrato estabelecido, né? Quando você contratou o plano. E tem também a questão que eu sempre falo para o pessoal. Eu falo, gente, pesquisem. Por exemplo, hoje uma média de uma consulta de um neuropediatra, ela está mais ou menos na casa de R$400.
é uma média. Uns cobram 500, outros cobram 600, só que no interiorzão da vida, cidades bem menores, eu já vi neuropediatras pedirem R$3.000 no laudo. Já. Eu já vi até 5. De 1.500, 2.000. Gente, 5.000. Já chegou clientes aqui no escritório falando, doutora, eu não tenho como contratar, contratar a senhora porque só o laudo que o médico está me cobrando é R$5.000. É quando eu vou ver na cidade, às vezes só tem aquele neuropediatra. Aí também tá querendo extorquir a população, né? Isso para mim é uma extorsão. É um absurdo isso. Acho que tá esse médico deveria ser até juntar as mães e fazer uma ação coletiva, falar prefeitura, né? Ir para um advogado, uma ação coletiva, porque é um absurdo, né? Aí sabe o que eu falo para a mãe? Eu falo assim, vem cá, você participa de algum grupo? Ah, participa. Tem N profissionais que atendem por telemedicina, que são fantásticos, são atenciosos. Você não pode deixar de correr atrás do direito do seu filho, porque o único que tem na cidade cobra uma fortuna. Por mais que você vai tentar fazer uma vaquinha, por mais que assim, uma coisa é você fazer uma rifa para pagar uma consulta de R$400. Sim. Outra coisa é você fazer uma rifa para pagar um laudo como assim? O laudo, na verdade, inclusive, como especialista em direito médico, eu falo para vocês que o profissional ele não pode cobrar pela consulta e pelo laudo. Interessante. Isso não pode, é proibido, tá? O profissional médico, ele só pode cobrar pela consulta e através da consulta ele emitiu o laudo. Sim, porque o laudo faz parte da avaliação da consulta, assim como ele dá um encaminhamento para uma cirurgia ou para um tratamento, faz parte da consulta, da técnica que ele está aplicando. E também não pode se negar a fornecer o laudo. Sim, isso aí. Então, a mãe tem que bater o pé. Vamos levar, principalmente se a mãe já passou, às vezes a mãe vai até indicado para uma psicóloga, até a escola, olha, seu filho não está apresentando um comportamento assim, assim, assado, então a mãe já vai, muitas das vezes, para o neurologista com uma história, com um histórico que ali já dá para fazer uma avaliação, né, mínima, prévia, mas já dá para ir para o caminho certo, então não faz porque não quer, ou porque tem alguma parceria com o plano de saúde para não indicar para terapias, para que tenha mais benefícios no plano, para não ser retirado do plano médico, não sei, né? Enfim. Ou por negligência mesmo, né? Então, a gente tem que analisar cada caso. E agora... Ou por falta de conhecimento, viu? Falta de conhecimento. E agora... Eu já tive neuropediatra que já falou que autismo era modinha. E eu falei, mãe, mude, procure outro profissional, não discuta. Porque não tem, depois disso a gente tem nem palavras, né? Um profissional da saúde. Não discute. Doutor, ele falou que é modinha. Eu falei, ok, ele não estudou, então tá tudo certo, mude. Bota ele para estudar, isso aí. Eu queria agora, nesse momento, fazer uma surpresa para a doutora Juliana e passar, na verdade, um vídeo para que vocês possam estar vendo, né, um caso em que ela conseguiu a vitória, né, para uma mãe em que estava precisando muito, né, de uma situação de muita aflição. Eu queria estar passando aqui para vocês quanto emocionante que é. E essa causa. Já comecei a chorar e eu não sei nem o que é. Pode passar o vídeo. Tá vendo a gente? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Tá o escritório inteiro aqui pra ver vocês. Quer ver? Tá o escritório inteiro. Tá eu, doutor Felipe. Olha, eu vou lhe mostrar a plateia que tá aqui pra ver vocês, ó. Oi! Você faz ideia o tanto que a Bianca é importante pra nós? Oi, preciosa! Tudo bem? Você faz ideia, mãe, que tá todo mundo aqui com o coração aperreado junto com você? Nossa! Eu sei que você tá agoniada, que você já ia pro financeiro, mas pare aí, porque nossa liminar foi autorizada, a Unimed vai cobrir todos os custos, tá? Por ordem judicial do coraçãozinho da nossa pequena, viu? Ai, coisa boa! Tá? E eu sei que essas lágrimas aí são de emoção, porque tá todo mundo aqui, ó. Nosso final de semana foi pela Bianca, e essa semana e até hoje, esse rapaz aqui não dormiu. Nossa,
Nossa, ele foi maravilhoso. Tá. Só Jesus para abençoar esse ser humano. Todos Obrigado. vocês, mas ele foi maravilhoso. Obrigado em nome do Felipe, obrigado em nome da equipe RCT. E aqui, assim, é todo mundo. Então, assim, estamos muito felizes. Nós vamos mandar para você a decisão, para você olhar também, para você vibrar conosco, tá? E o plano de saúde da nossa pequena vai ser reativado em determinação judicial também, além de cobrir todos os custos da cirurgia dela, tá? E muito obrigada pela confiança em nosso trabalho, tá bom? E tá me fazendo chorar. Parabéns, Bianca. Não, aqui o hospital todo tá sabendo da minha história já. Eu disse, não, gente, mas eles vão conseguir. Eu tava vindo, mas assim, tão, sabe? Ai, Deus, eu não acredito, Deus. Aí vocês começaram a ligar. Coisa boa. Porque mexe muito com o emocional da gente, né? Sim, A gente muito. fica triste porque a gente não espera uma ação dessa. Com certeza. Do Quando você mais precisa, com a cirurgia cardíaca dela autorizada, chegar no hospital e o plano está cancelado e não ter como ser atendida. Isso é inimaginável. Inimaginável. Mas graças a Deus você nos encontrou, graças a Deus a gente apareceu no seu caminho. Amém, foi sério, porque eu achei vocês assim. E graças a Deus. Ontem, outra equipe veio falar comigo, eu disse, não, eu já tô com uma equipe que tá me assistindo assim, na hora que eu falo, eles já me respondem. E tá mesmo, ó. Mostra pra Bianca aí, ó. Todo mundo vai dar uma salva de palmas pra ela, ó. Ai, bico. Nada, tadinha. Ai, meu Deus, você quebrou minhas pernas. Esse vídeo é... Você sabia que eu não revejo os vídeos que eu tenho? Porque toda vez que eu revejo, eu choro. Eu não revejo. Esse vídeo, assim, quando eu vi, eu falei, gente, eu preciso compartilhar para outras pessoas verem. Porque é impossível não sentir aquela emoção, aquela adrenalina. E ver a resposta no meio de uma situação de uma mãe desesperada. Às vezes eu tento me Total. colocar no lugar dela, eu nem consigo. Dá... E ela veio pra gente, Jéssica, sem referência nenhuma. Ela achou a gente no Google. Eu não sei como ela me achou no Google, porque eu não faço como campanha, como alguns advogados fazem. Eu não sei. Eu sei que ela nos encontrou num final de semana e quando a gente ficou sabendo da situação, ela saiu de Natal, foi para Belo Horizonte fazer a cirurgia do coração da bebê, chegou lá, descobriu que a Unimed tinha cancelado o plano. Aí eu contando aqui o plano, qual foi. E aí ela descobriu que estava sem plano e a criança com a cirurgia agendada, uma criança de 2 anos. Imagina. Né? E aqui, até falei que da minha equipe, quem é apaixonada aqui, que me dá todo o suporte nas ações de TEA, é exatamente esse rapaz que estava ao meu lado, que é o Dr. Felipe. Ai, Ele é meu braço direito aqui nas ações de TEA. Sempre nós trabalhamos em conjunto. E a gente tem essa sensibilidade de poder mergulhar em cada processo como se fosse nosso, como se fosse meu filho, como se fosse a nossa filha, né? E a gente, natural, a gente tem que trabalhar dessa forma, porque não é só um processo judicial, é uma mudança de vidas a partir de então. Então o juiz, ele precisa saber dos detalhes, o juiz precisa ler a petição, e eu costumo falar para minha equipe, eu falei, se o juiz ler a petição e não chorar, a petição não tá boa. sim. Ele precisa saber da realidade, ele precisa saber da mãe que vira para mim e fala, doutora, eu não aguento mais ver meu filho comendo fezes. Meu Deus. Pelo amor de Deus, me ajuda. Sim, sim. Né? Então, a gente acaba se envolvendo muito mesmo. E muito obrigada pela surpresa, viu? Imagina, a gente que agradece a profissional que você é e por ter salvado, né, essa vida, por ter ajudado essa mãe, porque não é fácil. Eu ia até colocar, a gente já tá indo pro final, eu ia até colocar uma imagem, mas eu posso estar até falando que era aquela reportagem onde a gente vê uma mãe que acabou assassinando o filho e depois se matando. Foi a 5 quilômetros do escritório. Meu Deus, eu realmente vi que a distância Foi a 5 quilômetros daqui. Gente,
Gente. Sabe o que foi isso? Isso foi uma mãe sozinha. Eles eram tão sozinhos que os corpos foram descobertos em estado de decomposição. Ninguém deu falta deles. Imagina. Ninguém. Você tem noção que uma família tá isolada? Ela era sozinha para cuidar do filho dela. O estado talvez de depressão, de tristeza era tamanho que ela pensou, se eu for embora, se eu me matar, não tem ninguém para cuidar dele. E é tão notório que eles eram tão sozinhos que ninguém sentiu falta deles, a não ser pelo cheiro da decomposição dos corpos. Imagino que, assim como ela, quantas outras mães, e eu digo pela geração, porque ele já tinha, não sei se já tinha acima de 30 anos, e já era adulto, né, o filho dela. E conheço, né, autistas, e muitos não têm laudo, né? Eu falo autistas, mas às vezes nem é, às vezes é uma deficiência intelectual, ou é tudo isso, como comorbidade, enfim, adultos, e que naquela época, eu tenho 35 anos, há 35 anos atrás, 40 anos atrás, 45 anos, não se tinha tratamento, não se tinha diagnóstico, não havia psiquiatria especializada na área infantil, neurologia infantil, e aí as pessoas chegam e falam assim, autismo hoje é moda. Eu falo, pois é, olha as imagens dentro de manicômios e cada Barbacena. Isso. Barbacena foi um absurdo. Isso, ótimo. Nem lembrava. E é verdade. Assim, a gente vê crianças amontoadas, jogadas, que a sociedade simplesmente fala assim, é defeituosa. Fica aí, não sei o que fazer com você, vou botar você aí. Então... Exato. E ele era totalmente dependente da mãe. Já era mais velho, não teve acompanhamento, não teve diagnóstico tardio. Então a gente observa que não é que está na moda, é que os profissionais, eles se especializaram mais. Sim. Os profissionais da saúde, no geral, não só os médicos, os psicopedagogos, os psicólogos, os teólogos, os nutricionistas, o musicoterapeuta, porque a musicoterapia é linda, principalmente quando ela tem aba, todo mundo agora está se preparando para atender. E eu vou te falar uma coisa que é uma preocupação minha, e eu venho desenvolvendo isso aqui em Brasília com algumas pessoas. Eu me preocupo com os nossos autistas hoje adultos. Eu me preocupo que eles precisam ser olhados para o futuro deles. Eu percebo que pouquíssimos profissionais estão preparados para atender os nossos autistas adultos, mas isso já é uma preocupação nossa. Já tem clínicas aqui em Brasília, por exemplo, que já estão se especializando somente em autistas adultos, e a gente tem que preocupar com isso, viu? E eu sei que está encerrando o nosso tempo, mas foi maravilhoso. Muito obrigada por tudo, pela surpresa, pelo convite. Que Deus continue te abençoando, que você continue essa mãe maravilhosa. E muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço a todos que participaram. Agradeço a todo mundo. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima, tá? Até. Beijo. Boa tarde. Boa tarde.